pais que se queixam que os filhos na escola não fazem nada se não desenhar. Depois vão à aula de português e trazem um desenho, vão à aula de matemática e fazem um desenho, e até na aula de religião e moral fazem desenhos. E os pais comentam, pois os meus filhos agora não aprendem nada, passam a vida a desenhar, é uma brincadeira, não fazem nada. Para resolver perguntar ao Dr. João dos Santos a sua opinião sobre este assunto, até porque ele já escreveu há algures que ensinar a escrever antes de permitir que a criança experimente desenhar e pintar é tão absurdo como ensinar a ler antes que saiba falar. Parece-me, portanto, que independentemente de julgar, de considerar o desenho como uma brincadeira sem consequências. Podia-nos dizer um pouco sobre isso? As consequências, não só do ponto de vista da escrita tradicional, da escrita, enfim, da nossa cultura, como também de descarregar emoção sobre alguma coisa. Esse descarregar nem sempre se pode fazer sobre o meio físico ou sobre as pessoas. É extremamente saudável e eficaz que a criança o possa fazer sobre uma produção artística ou do tipo artístico, uma vez que é discutível se há uma arte infantil ou não. Por outro lado, a expressão artística, a expressão gráfica e pictural tem uma grande importância na aquisição dos símbolos, uma vez que toda a escrita é simbólica e, portanto, que há necessidade de uma aprendizagem básica desses símbolos e de desenvolvimento desses símbolos. Portanto, a introdução do desenho e da pintura no ensino é fundamental para que haja um desenvolvimento mais largo, mais aberto, que permita à criança não só progredir no ponto de vista das matérias convencionais da escola, mas também na expansão da sua própria personalidade. E do ponto de vista motor, em relação também à atividade da escrita, o Dr. João dos Santos vê alguma vantagem? Pois é, há realmente um erro tradicional, na escola tradicional também, que é o erro de pôr as crianças em cima de uma secretária a escreverem como se fossem adultos. A criança tem que seguir uma determinada evolução para ser capaz de ter uma postura adequada à escrita. Ela encontra espontaneamente, é preciso que se lhe deem as condições para isso, mas ela tem que a procurar também, tem que ser uma pesquisa da criança. Aliás, a Cecília mostrou aqui outro dia como é que as crianças começam a desenhar ou pintar quando vêm entrar aqui aos 3 ou 4 anos, e elas têm mesas, têm cavaletes, e no entanto vão para o chão, deitam-se no chão e põem-se de lado a desenhar ou a pintar, mas sobretudo a desenhar. Mas eu acho que fiquei admirado, não sei se reparou, mas os miudinhos mais pequeninos foram justamente aqueles que se sentaram à secretária a desenhar, enquanto eu estava à espera que efetivamente eles se deitassem no chão ou pintassem ou desenhassem em pé. Pois, mas é que aqueles que vi hoje são crianças que já estão aqui há bastante tempo, todas elas, ao passo que aquele que outro dia se deitou no chão era a primeira vez que aqui vinha. E, portanto, ele teve necessidade, digamos, de libertar mais o seu braço, porque ao passo que nós adultos escrevemos com os dedos em pinça e com o apoio nesta parte da mão, fazendo a mão uma espécie de compasso, a criança pequena começa por gesticular para escrever com base, com ponto de apoio na articulação do ombro. Depois, mais tarde, um pouco também na articulação do cotovelo. E só mais tarde ainda é que ela é capaz, portanto, de estar a uma mesa, sentada sobre a mesa para escrever. De forma que, naturalmente, que para movimentar todo o braço é preferível estar no chão, deitada sobre a direita, por exemplo, se for direita, e escrever com a esquerda, ou então estar sobre uma superfície vertical do que estar sobre a mesa, que não dá tanto jeito, evidentemente, porque há uns outros movimentos que não são aqueles que são mais fáceis para a criança. Portanto, essa pesquisa é extremamente importante para que a criança, a partir do movimento que ela faz para escrever, digamos, a partir do ombro, com um ponto de apoio no ombro, acaba por encontrar a forma que nós todos encontramos, mas não é possível, o que não é possível realmente é pôr a criança a escrever logo como se fosse um adulto, não é? Direitinha e a escrever com apoio na mão. Será, portanto, inútil, de certa maneira, insistir com as crianças para que se ponham muito direitas, para escreverem de direito e não sei o quê, que seria melhor deixá-las naturalmente procurarem. Sim, isso é perfeitamente inútil. Aliás, isso foi demonstrado já há uns 30 anos por psicólogos americanos que fizeram filmagens de classes onde estavam crianças que eram obrigadas a estar direitinhas logo no primeiro dia da aula e outras que eram deixadas à vontade. E o que se provava, o que se mostrava nesses estudos cinematográficos é que ao fim de um certo número de meses
ou de anos talvez no segundo ano, a criança tomava a posição, uma e outra tomavam a posição correta, sem a necessidade daquele esforço, portanto de uma forma mais natural e menos fatigante. Não, mas é daqueles lápis, daqueles... Ah, é daquela qualidade. Aqui azul. Não, aqui azul. Você vai trabalhar aqui hoje? Agora aí. Tentando sintetizar um pouco aquilo que disse em relação à criança mais pequena, haveria interesse do desenho e de toda a expressão plástica, interesse do ponto de vista intelectual, como desenvolvimento da função simbólica, interesse do ponto de vista afetivo, interesse do ponto de vista motor, como preparação para as aprendizagens da leitura e da escrita, não é? Mas uma pessoa pode-se perguntar se, portanto, para a criança mais velha, a expressão plástica deixa de ter qualquer interesse, uma vez que eles já dominaram essas aprendizagens escolares básicas. Bom, continua, não tenho interesse da aprendizagem do gesto e da aprendizagem do traço e da aprendizagem elementar da pintura, mas continua a ter o interesse da projeção, da possibilidade de projeção que a pessoa se faz sobre aquilo que produz. E como a criança crescida e o adolescente têm uma grande necessidade de expandir aquilo que têm dentro de si, os seus problemas, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus afetos, a pintura e o desenho também, mas talvez mais a pintura ainda, e outras atividades plásticas, são extremamente saudáveis nesse campo, porque o adolescente, sobretudo em relação aos adultos, é em regra fechado, tem que ser realmente, porque são dois mundos diferentes, o dele e dos adultos, que não se compreendem mutuamente os problemas, e exprimindo de uma forma, digamos, artística, isso muitas vezes alivia muitas tensões internas, como nós sabemos, enfim, da psicoterapia de crianças e de adolescentes, quando há problemas emocionais que exigem um tratamento especial. Estamos na Escolinha de Arte de Cecília Menano, em Lisboa, e sabemos que isto já existe há um certo tempo. Estamos a saber justamente desde quando é que começou a fazer este tipo de trabalho, como é que descobriu esta forma de educação pela arte, se tem ligações internacionais, como é que é? 27 anos, embora tenha começado a trabalhar com crianças há mais tempo, há 30, 33. Mas a escola propriamente começou também em Portugal. Mas, em todo caso, a Cecília, eu acho que encontrou esta forma de educação por si própria. Pelo menos é a ideia que eu tenho. Sim, é a certeza. Como é que isso foi? Bom, isso aconteceu porque eu tinha feito a frequência do curso João Deus, onde se faziam cópias. Crianças copiavam os desenhos que os professores faziam, portanto já convencionados por adultos. E quando eu estava a trabalhar com crianças nas classes infantis, verifiquei que as crianças trabalhavam livremente no chão, na areia, na terra, nos quadros negros, desenhos livres. E foi rápido, e, digamos, foram as crianças que me ensinaram que não era assim, que não se ensinava, e que era livre. A partir daí, fiz o que as crianças queriam, a verdade. Vou fazer um cigarrão. Assim, e assim. Eu vamos assim, e assim, e assim. Vou fazer um cigarrão. Isso. Agora vem para fazer o resto. Então o que é que vais fazer agora? Escolhe lá a cor.
Não era? Hã? Olha que estás a inventar. Olha o que é isto aqui. Vocês vêm cá quantas vezes por semana? Como é que é? Uma vez por semana. Uma vez por semana? Uma Quanto vez por tempo? semana, 2 horas. Mas vão à escola, à parte disso? Normalmente é. Então quando é que vocês cá vêm? Ao sábado de manhã. Das 10 ao meio. E vocês gostam de vir? Como é que é? Gostamos imenso. Não, agora é sério, porque Sério, é muito giro. Já tocava É muito giro. uns anos e gostei, agora gosto. há quantos anos é que cá estás? E tu também? Já tocava 4. Cá e porquê que gostas de cá? Eu acho que é tipo cá há pessoas de todas as idades, assim, bem, de 4 a 5 anos. É giro. Acho que é giro tentar. Vocês colaboram uns com os outros? Como é que é? Há bocado vocês estavam a falar no desenho coletivo, eu perguntei se vocês faziam desenho coletivo, desenhos coletivos, não é isso? Não. Às vezes fazemos uma coisa assim num desenho. Esse não. Então porquê que dizes que achas de estar cá com miúdos mais pequeninos e outros de outras idades? Quer dizer, qual é Eu acho que estar cá a conversar com eles, a ver, tentar, acho. O que é que vocês acham que era importante mostrar às pessoas? Para as pessoas saberem porque é que vão, perceberem porque é que vocês gostam de vir aqui? ver o Nuno a pintar, que é giro. Hã? Acho que é giro ver o Nuno ali a pintar. Sim. E mais? Tu há bocado tinhas dito o quê? O Tejo, é? A vista? Pois. E tu, o que é que tinhas dito? Como é que escreve? Tinhas falado também nas tintas, não é? Sim, por isso mais tintas, os desenhos. E uma das coisas que me parece fundamental no seu ensino é a integração da linguagem falada também, quer dizer, do diálogo e da história que se conta e da história que se inventa e da história em que se participa e da história que é jogada, interpretada e representada nestas atividades plásticas e em particular na pintura, no desenho, na modelação. Não sei se é assim, isso ainda impressiona muito, impressionou-me muito. Acho que é uma constante, quer dizer, as crianças, seja qual for a idade que tenham, a não serem momentos de uma enorme concentração, precisam sempre de verbalizar não só o desenho que estão a fazer, como que fosse uma segunda forma de comunicar. Desenham e falam também. Quer dizer, há uma conversa e uma comunicação que mais tarde dá até para ajudar a fazer uma integração de grupo. A criança é livre a desenhar e não está calada. Portanto, é evidente que não tem castigos, é evidente que não tem prémios, não tem notas. Isso será, digamos, o estímulo grande. A criança tem uma grande liberdade de comunicação. Isso, a mim, como terapeuta, parece-me extremamente importante, na medida em que o que eu observo é que, tanto na educação através da arte, como na ludoterapia e mesmo noutras psicoterapias, em que são introduzidos materiais para produções plásticas, que essa capacidade de falar e ao mesmo tempo de exprimir por qualquer outra forma alivia muitas tensões internas e permite, de facto, uma comunicação muito maior com os outros. A tua não é numa boca aberta? Hã? A tua não é numa boca aberta? O que é que tu queres? Uma coisa também que a Cecília mencionou que me parece extremamente importante é que os materiais Eu não plásticos... costumo ensinar, não. Eu aprendi consigo, pois, eu também não sou pelo ensino, eu acho que as pessoas aprendem mesmo, sem se estar a ensinar. Isso ensinou-me a mim. Pois. Para não ser um jogo de tirocos, diga lá o resto. Mas realmente acho que é muito importante aquilo que a Cecília verificou e observou e disse, que os materiais serviam pela sua qualidade, mas serviam sobretudo para que a criança pudesse comunicar com outros, não é? Com outras crianças e com outras pessoas, não é?
que os materiais plásticos, que eram instrumentos de comunicação. E, portanto, aí isso também nos coloca num ponto de vista que em pedagogia tem com certeza muita importância, que é o ponto de vista que realmente não se comunica só através da linguagem falada, mas através de toda a expressão corporal, não só aquela que fica só no espaço, como aquela que é gravada ou pintada sobre uma superfície. Bom, eu já me perdi um pouco no tempo, acerca da altura em que nós começámos a trabalhar conjuntamente na investigação destes problemas. Cecília, recorda-se? Em 1951. 51. E nessa altura fizemos várias investigações acerca da possibilidade de expansão, dos limites da expansão da criança no traço e na pintura. Bom, o que aconteceu nessa altura, eu lembro-me que utilizava um papel pequeno para que as crianças fizessem desenho e pintura, portanto, umas dimensões ao nível de um caderno escolar. E as crianças saíam, como ainda hoje saem, se lhes derem o mesmo papel, da esquadria do papel. A criança era tão livre, pequena, portanto, com 3 ou 4 anos, a criança fazia a graduja, o rabisco, não é? E depois começava a fazer a forma e deixava de ver a esquadria do desenho. Portanto, saía para fora do que estava convencionado como papel para aquela criança e para aquele tipo de trabalho. E foi assim que se verificou que a criança precisaria de um papel maior. E não só precisava de papel maior, como adquiria a forma muito mais rapidamente. Lembra-se que foi assim? Foi. Portanto, a criança levava 3 meses a chegar à forma, livremente, e num papel pequeno, essa criança levava 9, 10 meses a atingir a forma. Era tudo uma questão de espaço. Quando uma criança desenha através de muitas técnicas e de muitos materiais e utiliza muitas formas de expressão, na expressão plástica, como fica gravado, acontece que pode ser lido. Por exemplo, uma criança portuguesa está a desenhar, um francês lê o desenho. É importante também, do ponto de vista educativo, uma vez que todo o conhecimento... É meu.